Boa noite a todas e todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara que nos auxiliam aqui nos trabalhos desta sessão, mulheres, representantes dos coletivos que, infelizmente, pela segunda vez foram prejudicadas, minha solidariedade e também meu boa noite e meus cumprimentos. E a quem nos acompanha pela transmissão online, pelos meios de comunicação. Neste 13 de dezembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, começo, como todas as sessões, fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social azul clara com listras verticais brancas e gravata vinho. Eu começo a exposição pessoal desta noite citando uma frase que eu gosto muito, que é de autoria do padre Antônio Vieira, que além de sacerdote católico, foi um importante filósofo e escritor da língua portuguesa. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, é preciso obras. E desde junho desse ano, quando iniciei meu ofício como suplente do vereador Rodrigo Paixão, nosso grande amigo, nosso exemplo de vida e de parlamentar, eu me pautei nisso. Foi pelas obras, pelo trabalho, que eu mostrei quem eu sou e por que eu quis fazer parte da política de nossa cidade. Na semana passada, que antecedeu essa última sessão extraordinária, aliás, sessão ordinária de 2021, não foi diferente. Foram 4 projetos de lei apresentados, dentre outras proposituras como indicações, moções, emendas e projetos de decreto legislativo. O primeiro dos projetos de lei, de número 169 de 2021, é para que consigamos instituir no calendário oficial do município de Vinhedo a Festa de Santana. E esse é um tradicional evento aqui da nossa cidade, de uma profunda expressão religiosa, social e de interesse turístico, que é realizado desde os tempos do Distrito de Paz de Rocinha, pela Paróquia de Santana. Atualmente há a festa religiosa, que culmina no dia 26 de julho, dia de Santana, padroeira de Vinhedo, e a festa social que acontece no Espaço Santa Cruz, na Barra Funda, que antes da pandemia reunia centenas de pessoas. Eu entendo que inserir essa festa no calendário oficial do município é uma necessidade, tanto como forma de reconhecê-la publicamente, como também para incentivar a sua continuidade e a sua divulgação. Algo que é especialmente sensível, dada a conjuntura que nós estamos pleiteando o status de município de interesse turístico junto ao governo do estado de São Paulo. O turismo ele não pode se restringir apenas a essa nova onda que nós estamos vivendo com o Distrito Serra Azul, mas sim deve resgatar as expressões vinhedenses mais genuínas. Infelizmente, o nosso projeto de lei para a criação do calendário oficial foi reprovado pela maioria dos vereadores desta casa, eu torno a dizer, mas contando com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, que provavelmente enviará um novo projeto de lei por iniciativa agora do Executivo, em breve nós teremos o calendário oficial e conseguiremos inserir esse e tantos outros eventos de relevância para o nosso município nesse calendário. O segundo projeto de lei dessa última semana, de número 170 de 2021, teve como coautoras as vereadoras Naila de Souza e Cris PC. É para que possamos estabelecer diretrizes para a implantação de mobiliário urbano e outros elementos nas calçadas que forem construídas após a promulgação dessa lei, se ela for aprovada aqui na Câmara. Se verificarmos o Código Brasileiro de Trânsito, vamos ver que a calçada é, abre aspas, parte da via não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, de sinalização de trânsito, vegetação e outros fins. Fecha aspas. Só que a calçada, ela deve apresentar alguns elementos e características: acessibilidade, largura adequada, fluidez, continuidade, segurança, espaço de socialização e desenho da paisagem. E, nesse sentido, há várias leis que tratam da acessibilidade, até mesmo nas calçadas. Temos o Decreto 5.296 de 2004, que inclusive regulamenta 2 leis federais, as normas técnicas, a ABNT 9050, que é de 2015, que trata sobre acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Portanto, nós já temos orientações consolidadas para a projeção e a construção de calçadas que sejam efetivamente acessíveis, que respeitem a faixa livre e harmonizem a instalação do mobiliário urbano com a passagem dos pedestres. Tenham eles alguma deficiência, mobilidade reduzida ou não. No entanto, as normas da ABNT não têm o efeito vinculante, ou seja,
elas não são automaticamente transformadas em leis, sendo meras balizadoras, são orientadoras. E em Vinhedo também não existe uma lei municipal que determine a implantação, a implementação da NBR 9050. Tanto é que nós vimos uma imagem encaminhada por um munícipe justamente evidenciando isso. Soninha, por gentileza, eu acho que eu acabei pulando, inclusive, uma imagem, mas temos primeiro a da norma ABNT, que vai nos mostrar como que deveria ser uma calçada, e depois nós temos também um exemplo de Vinhedo, essa da norma ABNT, retirada direto da norma, para a gente ver como deveria ser uma calçada, com o mobiliário urbano, com a árvore, e permitindo a passagem do pedestre até mesmo na cadeira de rodas. E agora nós temos a realidade, o que está acontecendo em Vinhedo, que foi encaminhado por um munícipe, pelo Silvio, que é um grande ativista da causa das pessoas com deficiências aqui em Vinhedo. Uma calçada absolutamente estreita com o poste colocado no meio dela, o que é algo absolutamente terrível, até mesmo para uma pessoa que está ali fazendo sua caminhada a pé, quanto mais para alguém que vem na cadeira de rodas. Então, com esse PL, nós queremos disciplinar essa implantação do mobiliário urbano, com as rampas de acesso, com as árvores e com todos os elementos que devem constar nas calçadas. O terceiro projeto dessa última semana, de número 172 de 2021, sobre a proibição de construções que comprometam a ambiência de edificações de interesse turístico, religioso, arquitetônico e ou social no município de Vinhedo. O que motivou a criação desse projeto de lei é o momento que nós vivemos, de fase final da revisão do plano diretor, com uma forte, uma violenta especulação imobiliária batendo a porta da nossa cidade e pressionando a cada dia o poder público. Além disso, com o novo apelo turístico de Vinhedo, é fato que muitos investimentos bilionários, serão atraídos para cá. Porém, com tudo isso, nós corremos o risco de perder duas coisas absolutamente importantes: o patrimônio e a identidade de Vinhedo. E isso se reflete também em nossos prédios e monumentos. Ainda que não sejam tombados oficialmente pelos órgãos competentes, é fato que muitas construções têm um apelo cultural, têm um apelo histórico, religioso, social, arquitetônico e merecem, sim, um direito à ambiência, que é a preservação não apenas do bem em si, mas dos seus entornos, considerando tudo que faz parte daquele conjunto e evitando que isso seja perdido. No estado de São Paulo, Soninha, vou pedir para você projetar novamente, por favor, nós temos alguns exemplos, por exemplo, em Santos, na Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré, um templo maravilhoso, belíssimo, construído em 1945, quando não havia edificações ao redor, e aí depois, com o crescimento desordenado da cidade, sem um zoneamento adequado, o templo ele praticamente deixou de existir ali no meio de tantos prédios. E em Vinhedo, nós sabemos que há uma série de edifícios que podem sofrer com esse mesmo problema, inclusive com a cidade, nessa revisão de plano diretor, podendo ter prédios de até 12 andares. Então, nós queremos que isso seja levado em conta para que a nossa cidade mantenha a sua identidade, isso sem contar questões como microclima e tantas outras. E o quarto projeto de lei apresentado na última semana é o de número 173 de 2021, de autoria novamente da bancada do PDT Vinhedo, que busca reconhecer o estado de emergência climática no município de Vinhedo e prevê a criação de políticas públicas para a transição sustentável. A comunidade científica já apresentou evidências para concluir, sem margem para negacionismo, que as mudanças climáticas são um fato e a sua principal causa são as atividades humanas, como o uso intensivo de combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, o gás natural, dos processos industriais, as mudanças no uso do solo e a destruição das florestas. E além das dinâmicas globais, das dinâmicas nacionais, sobre esse assunto, cabe aos municípios o papel de contribuir para a diminuição das causas das mudanças climáticas, por meio de políticas públicas que ofereçam respostas concretas a esse que é considerado o principal desafio do século XXI. Portanto, por meio desse projeto de lei, reconhecendo primeiramente a crise climática no mundo e por tabela em Vinhedo, que as nossas cidades também enfrentam, que os estados enfrentam, mas reconhecendo ela aqui em Vinhedo, nós conseguiremos criar políticas municipais que respondam a esse desafio e impeçam também o contingenciamento de recursos destinados ao meio ambiente. Só que, primeiramente, a lei precisa passar aqui no plenário e ser aprovada pela maioria. Falando agora em linhas gerais, ao todo, do dia 14 de junho desse ano até hoje, 13 de dezembro, tive a honra e a alegria de protocolar 30 projetos de lei como primeiro autor,
contando sempre com o apoio da vereadora Naila de Souza, minha amiga, colega de bancada do PDT, da vereadora Cris PC, a quem eu também agradeço pela parceria, e de outros parlamentares. Com elas, assinei mais 10 projetos, como coautor, sobre temas como proteção à mulher, imunização prioritária para lactantes contra o coronavírus, responsabilidade social em empresas, em órgãos públicos e tantos outros. Os projetos e as proposituras que partiram do meu mandato, em grande medida, foram inspirados pelo Gabinete 2030 na Rua, que é a minha iniciativa para rodar todos os bairros e equipamentos públicos de Vinhedo, buscando soluções aos problemas junto à população. Só que, infelizmente, nós sabemos que alguns deles, como o projeto de lei número 96 de 2021, foram reprovados sem que pudéssemos ouvir justificativas por parte de quem votou contra. E eu mencionei esse projeto justamente porque, se ele tivesse sido aprovado e sancionado, não veríamos cenas como essa, Soninha, por gentileza, para ilustrar para a gente, porque nós já teríamos uma infração administrativa para quem colocasse ou provocasse um dano em vegetação arbórea com a fixação de cartazes, de placas, de barbantes e pregos nas árvores. Esse é um exemplo aqui pertinho da gente, indo ali para a represa. E eu torno a dizer que quando nós exigimos uma satisfação, ela não é para nós, não é para alimentar o nosso ego. Porque eu, pelo menos, e as vereadoras estamos aqui para fazer política pública. Tanto é que nós nunca fomos contra projetos de lei do Executivo sem dar uma justificativa. E se acontecesse o contrário, seria muito ruim também, porque quando um projeto bom é derrubado, sem uma justificativa, sem uma argumentação, isso é ruim para a população. Então, que isso também sirva de exemplo. Há, inclusive, muitas iniciativas que eu comecei enquanto estive secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, que estão dando frutos apenas agora. A gente sabe que as políticas públicas precisam de um tempo de maturação. Programa Adote uma Área Verde, o Reconecta RMC, também recentemente colocado pelo prefeito, o levantamento de áreas verdes, de mata nativa, de nascentes do nosso município, recuperação ecológica na Avenida Rosa Zanetti Ferragutti com a Rua Jasmim, no Jardim Itália, e a criação do Parque Linear da Avenida Independência, sempre contando com o meu apoio desde o início da gestão, que infelizmente também, como foi colocado pela vereadora, por uma conjuntura política, por uma ação criminosa, terrível, de fake news, de perseguição política. Infelizmente, não pude ver os frutos na secretaria, mas aqui na Câmara lutamos para que isso se concretize. Enfim, ao todo, nesses 182 dias em que eu estive aqui na Câmara, participei de 411 proposituras, dentre emendas, indicações, projetos de leis ordinárias, moções, projetos de decreto legislativo, projetos de lei, projetos de resolução, requerimentos e substitutivos. Porém, o trabalho não acabou. Aliás, pelo contrário, esse é apenas o começo, porque muitas vezes o vereador propõe uma solução para algum problema ou indica uma alternativa que pode ser importante para o município, só que não há uma efetividade imediata nisso. Então, durante o recesso, que vai se estender até fevereiro de 2022, além de continuar o trabalho nas ruas, nos equipamentos públicos, também farei um levantamento de tudo que foi proposto pelo mandato, para saber o que de fato foi feito, qual a efetividade de tudo isso e o que ainda está pendente, como uma forma de responder à população, às centenas de pessoas que entraram em contato com o mandato, fazendo as solicitações que foram transformadas em proposituras. Essa também é uma forma de garantir transparência, de garantir participação popular, para que o Executivo atenda de fato às demandas, às solicitações da população, não como capricho dos vereadores, mas sim os vereadores dos mandatos, fazendo um eco, amplificando a voz de cada munícipe. E diante de tudo isso, meu resumo para esse sentimento que eu sinto agora é uma palavra: gratidão. Ao Criador por absolutamente tudo, a todas as pessoas que estiveram comigo, enfrentando e vencendo cada desafio em prol de uma Vinhedo mais justa, fraterna e sustentável. Afinal, nós já sabemos que sem sustentabilidade não há desenvolvimento. Já que o mandato continuará também o seu trabalho durante o recesso, nas redes sociais vamos atualizar todos os dias, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo. E em resposta ao cenário político que nós vimos nesse ano de 2021, aqui em Vinhedo, eu termino citando Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Muito obrigado, um feliz e abençoado Natal, um próspero Ano Novo, uma boa noite a todas e todos.